queridos amigos e amigas, começando agora mais um Lado a Lado e hoje falando sobre as novidades e tendências na odontologia. Quem participa desta conversa é o querido casal de dentistas, doutora Laura e doutor Antônio Tavares Filho. Bem-vindos! Obrigada, prazer estar aqui. Que lindos, todos de branco aqui, enfeitando meu cenário. Obrigado. Nós que agradecemos, né? Sim, com certeza. Quantos anos de casados e quantos anos atuando na odontologia? Então, vamos completar este ano, agora em novembro, 40 anos de casados. E estamos juntos na odontologia aproximadamente 25 anos. 25 anos, que foi logo após que eu me formei. O Tavares se formou em 98, eu me formei em 95. Foi uma luta, porque já éramos casados e com 2 filhos pequenos, né? Então foi Os dois estudaram já casados sim, e com já filhos. Depois de casados. Sim, depois de casados e com 2 filhos. Enfim, uma correria, pelo menos pra mim, fazia faculdade à noite, então trabalhava durante o dia, deixava as crianças na casa da mãe e ia pra faculdade. Viajava em torno de 250 quilômetros por dia para poder chegar, ir pra faculdade e voltar. Mas enfim, muito compensador, imagino, foi difícil, mas maravilhoso. Quais as especialidades, então? Dr. Tavares é na estética, né? Mais voltado para a estética, né? Que é a parte de facetas, lentes e facetas, né? E a parte de prótese como um todo, de reabilitação oral, basicamente é isso, né? É tudo que envolve dente, né? Vamos pensar assim, reconstrução é o que a gente faz. Então, prótese sobre implante, prótese sobre dentes naturais, capinha sobre o dente, tudo. Né? Então, o que se fala em repor dente é o que eu faço, basicamente é isso. E a doutora Laura? Eu mexo com dor. Então, quando o paciente chega no meu consultório, normalmente porque está com algum tipo de dor. Eu me formei, fiz a especialização em endodontia, que hoje é tratamento de canal, que nós chamamos. A parte interna do dente. A parte interna mesmo. Do dente. Eu cuido da parte interna, ele cuida da parte externa. Então vamos lá para o nosso tema, né? Quais as novidades e tendências na odontologia hoje? Nossa, hoje tem muitas novidades, né? Hoje eu posso dizer assim, tudo está voltado para a internet, de uma forma geral. Então, vamos pensar, câmara intraoral, né? O que é a câmara intraoral? A gente consegue copiar os dentes, né, sem ter que fazer aqueles moldes, né? Que antes a gente fazia o quê? Para copiar os dentes nós fazíamos o molde, né? Tinha que moldar a boca do paciente. Que era desagradável, que era um pouco desconfortável. Não que não continua se fazendo isso sim, mas com o advento da câmara intraoral, então facilitou muito essa parte de molde. Que a gente consegue fazer o molde, desse molde vai para uma impressora e a impressora imprime o modelo. Então isso aí é uma coisa muito legal. E tem, uma infinidade de coisas. A gente consegue fazer os dentes de uma forma muito mais rápida do que nós fazíamos antes, né? Hoje a gente consegue, o paciente senta na cadeira, 2 horas depois já está com o dente pronto. Né? Sai pronto do consultório, com essa possibilidade. Tem casos que é para ser feito isso, casos que não, mas uma grande maioria a gente consegue fazer isso. Tem o advento, um exemplo, na parte digital, né? Fala você da... Você está falando do nosso raio-x, que é digital. A radiologia. Também, isso também facilitou muito o nosso trabalho, porque antes a gente tirava lá o raio-x, aí tinha que revelar, você ia para uma câmara escura, um lugar mais escuro, e aí assim, às vezes não dava certo o raio-x, você voltava lá de novo, fazia o raio-x novamente, ia para a câmara escura de novo, aquela pingação de líquido, manchava a roupa, um horror. Hoje, graças à tecnologia, nós temos o raio-x digital, que assim, em questões de segundos, você já consegue um raio-x, você já consegue ter uma imagem do dente muito rápido. Não ficou legal, já tira outro rapidamente também. Então, sem aquele sufoco, de ir correndo lá, revela,
E que era mais demorado também, né? Além de demorado, o paciente sofria mais, vamos dizer assim, radiação também. Com o raio-x digital, a radiação é mínima. Tanto que hoje nós praticamente não saímos da sala durante o raio-x. E antigamente você precisava, além das proteções, né, de chumbo, sair da sala durante o raio-x. Hoje, nem precisa. Que maravilha, hein? Hein? Super rápido. Que maravilha. Maravilha. E o bacana que quando a gente está falando dessa parte digital, né? Então fez o escaneamento, vai fazer o dente. Hoje existe uma máquina que faz o dente pra gente. Que é a fresadora. Que é uma fresadora. Então essa fresadora que ela faz, ela pega um bloco e vai desgastando o dente, vai desgastando o bloco, até que a hora que você vê o dente está pronto. Então a gente trabalha muito com computador, né? Com a imagem, né? Nossa, então você pega a imagem 3D, você vê tudo ali no computador, à medida que você vê, fala, bom, tá do jeito que eu quero, e manda essa mensagem. Aí que o dente é executado. Doutor, e nas cirurgias também eu acho que a parte de digital favoreceu muito, né? Sim, verdade. Inclusive para implante, né? Hoje existe uma forma, assim, vamos imaginar, é feita uma tomografia do paciente, tá? Digital, juntando a tomografia, né, com a imagem digital do paciente, o que é feito? Um guia cirúrgico, que é possível. Então, é feita uma guia que, quando é feito o implante, basicamente não precisa incisão. É quase, posso dizer que é direto. Então, só para ter uma ideia como que está simplificando e facilitando muito. Então, diminui, né, as incisões, ou seja, o corte é menor, é uma perfuração pequena, quase que não tem sangramento. Então, tudo para minimizar o trauma do isso. Do paciente. Tanto para o paciente, né? Isso aí é bom para quem? Para os dois, tanto para o profissional que está realizando, como para o paciente. Esse é um benefício que tem, que é um benefício muito grande, né? Só o fato de não ter que ficar fazendo suturas, né? Então passa por esse processo. A cicatrização é melhor, então no final a gente acaba tendo um retorno bem maior. E eu ouvi falar nessa parte de prótese, o senhor falou da fresa, tudo, eu ouvi falar em prótese de zircônia. Tá. Explica pra gente. Então, a prótese de zircônia, o que é, na verdade? Aqui a zircônia, a gente vai ver na tabela periódica, ela está na linha dos metais, na verdade. Só que é um metal branco, vamos pensar assim. Então, como ela tem uma coloração branca, e antes nós fazíamos a metalocerâmica, que era metal mais cerâmica. Hoje a gente consegue fazer a zircônia com cerâmica, que é uma das possibilidades. O que é esse zircônio aí? É como se fosse um metal branco, basicamente é isso. Só que ela tem uma alta resistência. Então, fica um dente mais resistente. Muito mais resistente. Assim, com uma dureza, assim, para ter uma ideia, na faixa de 1.200 megapascal. Né? Enquanto que uma cerâmica, pensando na zircônia em si, ela aguenta uma pressão de 1.200, ou seja, a zircônia não quebra, pode dizer que não. E a zircônia pode ser maquiada também, daí que realmente a gente tem uma resistência maior. Quando a gente trabalha com zircônia maquiada, ou seja, tem essa resistência total de 1.200. Mas em compensação, se a gente trabalhar com a zircônia com porcelana em cima, a porcelana cai para em torno de 100. Então, depende da forma que a gente vai conduzir o tratamento. E que cada um tem a sua indicação também, né? Como existem outras opções além da zircônia, que é o de silicato de lítio. O que é esse de silicato de lítio? É a mesma coisa, é uma cerâmica com alta resistência, só que fica em torno de 400 megapascal. Aguenta a pressão de 400. O que acontece? Ela é menos resistente, mas é mais resistente do que o nosso dente. Mesmo essa cerâmica ainda é mais resistente do que o nosso dente. Daí o pessoal pergunta, então por ser mais resistente que o dente não vai quebrar? Não, tudo pode quebrar. Na verdade não existe nada que não quebre ainda. Né? A probabilidade, milagre ainda está até difícil, a zircônia, né? E tem casos que até a zircônia conseguiu quebrar, para você ter uma ideia. Mas é raro, aí é a exceção que a gente está falando. Mas o bacana é o resultado estético que a gente tem, né? No final, o trabalho fica tão bonito que a gente não consegue identificar se é dente natural ou se é um trabalho de prótese que foi feito. E na área da anestesia e do motorzinho, já temos novidades aí nesse motorzinho que dói tanto? Então, hoje nós temos, né? Inclusive nós temos canetas que são elétricas e que, nossa, mas assim,
diminuiu, posso falar em, vamos lá, 60%, 70%. Até 80% o barulho. 80% aquele barulhinho que incomoda, né? Incomoda muito, né, os pacientes. Então a primeira coisa que eles falam, é porque a memória... É memória antiga, a odontologia mudou, mas o barulhinho não, né? Mas realmente, hoje nós temos canetas elétricas que diminuíram em 80% aquele barulho muito agudo, né? Que incomoda realmente. Uhum. Então elas nos ajudam muito, facilita a nossa vida e melhora, né? Vamos falar, o que o paciente está passando na cadeira, que não é fácil, né? Estar na cadeira e ainda ouvir aquele barulho, né? E traz as lembranças de tempos antigos. Isso fica marcado, né? Paciente. Então isso ajudou muito. E quanto à anestesia, né? Hoje existem aparelhos que introduzem, né? Dentro, né? Da mucosa. Normalmente a gente daria com a carpule, né? Que já assusta, né? Mas hoje existem aparelhos que vão injetando lentamente, né? E sem falar que tira o aspecto da carpule, né? Que é a agulha da injeção. É como uma injeção. Eles não têm agulha. E vão injetando lentamente, o que proporciona uma melhora, assim, não tem dor, né? A dor é mínima. Pode dizer que sem dor. Nossa, isso ajuda muito. Quantas novidades boas aí. Tudo para melhorar o atendimento, né? Tem que ver que tudo isso é para trazer mais conforto para o paciente. A gente vê que está cada vez mais, né, evoluindo mais, né? E tudo isso, a intenção é o quê? Trazermos para dentro do nosso consultório. Né? Quanto mais a gente conseguir fazer dentro do nosso consultório, vai dar muito mais conforto para o paciente. E o laser, como que ele é usado dentro do consultório? Hoje está cada vez mais entrando dentro do consultório. Tem tem tipo de laser de alta potência e baixa potência, vamos pensar assim. O de baixa potência já é uma realidade dentro do consultório, isso aí. Que é casos que fazem aplicações contém herpes, você pode fazer, mucosite, alguma coisa dentro da boca, para conter, né, parestesia. Então, o paciente tem uma parestesia, pode ser aplicado o laser para acelerar o processo de recuperação do nervo. Né? Parestesia é quando você não sente, né? Então, daí aplica o laser, isso aí pode melhorar, né? Falo pode, sempre melhora, não que vá recuperar 100%, mas vai voltando, né? a sentir melhor. Então, vai sentindo mais, né? E o de alta potência é um laser que vai fazer o quê? Vou imaginar assim, fazer cirurgias plásticas. Hoje está sendo muito utilizado. Então, vai fazer uma cirurgia plástica na gengiva, né? Como é uma cirurgia para medicina também, né? É a mesma coisa, só que a gente faz na boca mesmo. Então, dá para fazer utilizando o laser fazendo o recorte da gengiva. Qual o benefício que tem? Não sangra, não tem sangramento. O pós-operatório é maravilhoso. Mais rápido. Porque ele acelera o processo de cicatrização. Então, ele não passa por aquela fase de ter que formar fibrina, ele acelera até o ponto que não tem nem sangramento. Então, o paciente sai do consultório sem sangramento, sem nada, que é um benefício, né? Hoje, o de alta potência serve para soltar próteses, se quiser. Então, com a vibração, né, na medida que ele vai sendo aplicado, pode até soltar uma prótese, se houver necessidade. Vai descolando. Para remover tecidos cariados. Também não precisa anestesia, então se aplica o laser e vai removendo o que é mole. Tudo que é mole, o laser vai tirar ali. Então, ou seja, não precisa usar o motorzinho. O motorzinho, opa. E na endodontia também, como desinfecção bacteriana. Você o instrumento, o canal, e ele ajuda na limpeza do canal. Ele também faz a desinfecção do canal. Vamos aproveitar aqui a presença da doutora para saber mais sobre esse tratamento de canal, né? Muitas pessoas já fizeram tratamento de canal, outras sabem que existem, ainda não precisaram. Então, fala pra gente, doutora, quando é que é necessário o tratamento de canal? Então, é assim, normalmente, né, a gente faz o canal quando a pessoa chega com muita dor no consultório. Normalmente por dor, digamos uma pulpite, né, irreversível. E o que é uma pulpite reversível?
muita dor e que não cessa com medicamentos, por exemplo, analgésicos. Né? Isso significa que a polpa, né, o canalzinho, já está contaminado. A raiz. Isso. O canal ele está dentro da raiz. Né? Eu lembro que eu falei que a gente cuida da parte dentro do dente. Né? Então, o canal ele está dentro da raiz do dente. Então, quando a pessoa tem muita dor, significa que ele já está comprometido. Com certeza tem bactéria, já tem uma pequena infecção lá dentro. Então, nós precisamos remover o nervo infectado, limpar esse canal, que é o espaço onde o nervo estava, limpar muito bem e depois obturar, deixar hermeticamente fechado, para que lá não venha a nascer bactérias e proliferar bactéria e possivelmente um retratamento. Então, isso precisa ser muito bem limpo, muito bem fechadinho. E quanto tempo demora esse tratamento de canal, então? Então, várias sessões? Depende do dente, né? Quantos canais esse dente tem, se ele já é um canal necro ou se ele é bio. Quando é um canal bio, assim, a polpa estava viva e deu uma contaminadinha. Quando ele é assim, a gente pode fazer de 1 a 2 sessões. Quando o canal é necro, por exemplo, a pessoa chega com dor ao mastigar, né, ao morder, e aí nós descobrimos no raio-x, né, quais as formas, né, que a gente pode, né, descobrir também, pelo raio-x. Raio-x nós detectamos uma lesão no ápice, na ponta da raizinha. Aí ele é classificado como canal necro. Aí nós precisamos entrar, às vezes, com antibiótico, e o tratamento é um pouquinho mais longo. Pode passar de 3 a 4 sessões, dependendo de quantos canais tem. E doutora, tem uns aparelhos que ajudam muito aí no tratamento de canal, que até acho que encurtam um pouco esse tratamento, né? Sim, Mina. Hoje nós temos os motores rotatórios, elétricos, né, rotatórios, que nós utilizamos limas rotatórias. Eles vieram para facilitar a nossa vida, porque antigamente era mais limar, né, com tudo na mão, né, as limas manuais, que eu uso inclusive até hoje. Em certos casos, né, são necessários a manual, em certos casos nós usamos o instrumental rotatório, que facilita a nossa vida, é muito mais rápido. Então, assim, um dente, um molar que a gente levaria, no caso, 4, 5 sessões, hoje, com os rotatórios, nós conseguimos, vamos lá, 2, 3, no máximo, 3 sessões para estourar. Encurta o tempo de boca aberta lá, né? Aí, o raio-x digital, que eu já comentei, e temos também o microscópio, que é uma maravilha, que nos ajuda no diagnóstico. Então, por exemplo, se nós temos uma suspeita de trinca naquele dente, né, para visualizar, temos que ter o microscópio, ele é imprescindível, nos ajuda muito. A gente não consegue, é difícil a olho nu, né, a gente visualizar uma trinca. Hoje também temos, nós descobrimos, né, assim, a odontologia descobriu que nós estávamos tendo muitos casos de retratamento de canais. Por quê? Por causa que antigamente não se falava no 4º canal, que é o MV2 hoje, que a gente conhecemos pelo MV2. Porque começou a aparecer muitos casos de retratamento, muita dor pós-tratamento. Sim. E aí, com o advento agora, a gente tem o microscópio, então a gente consegue enxergar que tinha um canalzinho lá que não foi tratado. Olha só! Estava escondido. Ele estava escondido. Então, com o uso de ultrassom, a gente consegue, né, localizar, e também o microscópio. E aí, nossa, muitos casos sendo resolvidos de dor pós-tratamento de canal com microscópio e ultrassom. Às vezes a gente vê pessoas que fizeram um tratamento de canal e o dente fica escuro. Por que isso acontece? Olha, antigamente isso era mais comum devido a nós só termos, na época, né, materiais para obturar. Antigamente a gente obturava com materiais que eram à base de limalha de prata. Inclusive eu usei na faculdade muito um cimento que ele era à base de limalha. Então o que acontece? Você
a prata, né? Com o passar do tempo ela oxidava e aí com certeza o dente ficava escuro. Hoje, graças, né, a odontologia evoluiu muito, nossos cimentos não são à base de hidróxido de cálcio, de zinco, então não escurecem mais. Mas temos um outro fator. Por exemplo, os dentes que sofrem trauma, por exemplo, uma pancada no dente. Esse dente com certeza vai escurecer, independente do tratamento de canal. Ele escurece por quê? Porque lá dentro do dente, né, nós temos irrigação, então temos vasos sanguíneos lá dentro. Então quando a pessoa, o dente sofre um trauma, uma pancada, rompem-se ligamentos lá dentro, esse sangue se espalha pela coroa, né? E aí não tem mais irrigação e o dente está lá, e o dente no sangue tem ferro. E o ferro é que acaba causando o escurecimento. Aí o que a gente faz como tratamento? Fazemos o canal e posteriormente um clareamento interno. Isso uma faz limpeza. Parte, isso. Uma espécie de limpeza. A gente usa um produto para clarear e clareia. Algumas vezes pode voltar e algumas vezes não. Tem casos que não voltam. E fica lindo o dente. Perfeito. Vida que segue. E o bacana é que não enfraquece o dente também. É comum a gente ver pacientes relatando, né? Ah, mas vou fazer clareamento, enfraquece o dente? Não, clareamento não enfraquece o dente. Tá? O dente ele pode já estar frágil por outras razões, mas o clareamento não enfraquece o dente. Que beleza esse mundo digital, essa tecnologia trouxe, né? Sim. Inclusive, eu ouvi falar que os aparelhos invisíveis, né, agora também são uma novidade ótima, né? Sim, para colocar os dentinhos no lugar. Hoje isso aí é uma realidade, né? Inclusive, a promessa desse aparelho é o quê? Reduzir o tempo do que se tinha antes. E o bacana, o que é? Você vai usar esse aparelho por 24 horas, da mesma forma que os outros, né? Só que esse você consegue remover, higieniza e coloca de volta. É basicamente isso. E quem está usando e sorrindo não mostra que tem. Então fica super, seria o aparelho mais estético hoje, né? Pode-se dizer, que é esse, que é o Invisalign, né? Então esse é o aparelho mais estético que existe no momento, que é a novidade, vamos falar assim, que tem aumentado muito, né? A gente vê que muitos pacientes preferem esse tipo de aparelho, por quê? Porque ele pode ir numa festa, inclusive com o aparelho, e vai tranquilo. Não chama muita atenção, não chama né? nada atenção. O retorno, né, o benefício que se tem durante o uso é muito grande. Por quê? Uma outra forma que tem é aqueles que a gente colava o aparelho da cor do dente, que já melhorou bastante, só que existia um fio metálico. O Invisalign não, ele é um aparelho transparente. E realmente a luz passa por ele e a gente vê o dente, a gente não vê o aparelho, não enxerga. Isso é uma tendência muito forte aí, muito né? forte. Então, e tem uma previsibilidade. Então, quando você vai usar esse tipo de aparelho, você consegue ver o paciente mesmo, através do computador, faz o quê? Uma projeção de como que vai ficar. Então, sabe como começa, né? Vamos dizer, a partir de uma imagem feita com scanner, faz essa imagem, aí vai para o computador, no software, que ele vai fazer a programação, como que vai ser feita essa movimentação e como que vai ficar no final. Então a gente consegue ter uma previsibilidade de como vai ficar, antes de fazer qualquer coisa. Então hoje já é uma realidade, é um aparelho que, vou imaginar assim, depois de feito escaneamento, projeto, vai ser instalado daqui uns 40 dias, porque ele é confeccionado fora, né? Quem tem o scanner, ele só tem o scanner para adquirir a imagem. Agora, a parte do aparelho, não. O aparelho, aí vai ser mandado essa imagem, né? Vai pela internet a imagem, e lá é feito todo o processo. São feitas impressões de cada fase do aparelho, e em cima dessa fase do aparelho, essas fases, o que é feito? É colocado essas placas invisíveis. Então vai dando uma sequência. Facilitou em que precisa ir menos vezes no dentista. Tá. Então você já recebe, existe a dependência do dentista, sim, né? Existe todo um planejamento do dentista, a experiência dele, tudo isso. Não é uma coisa de falar, vou pôr um aparelho e tchau e volto. Não. O ortodontista vai estará acompanhando,
E ele vai trocar essas placas a cada 15 dias. Então ele usou corretamente, então já tem uma previsão de quando vai terminar. Um exemplo, vai usar por 20 placas. Se for usar 20 placas, eu sei que em 10 meses eu termino meu tratamento. Né? Muitas novidades aí na odontologia, né? Verdade. Agora, eu também ouvi falar em odontologia do sono. O que é a odontologia do sono? Essa odontologia do sono, na verdade, é um termo que está sendo utilizado hoje, né? Mas isso aí sempre existiu. Existe uma preocupação, assim, uma das características que tem a gente como paciente, o que é? Uma delas é o bruxismo. O que é o bruxismo? Você esfregar seus dentes durante a noite. Durante a noite. Quando está dormindo, né? Isso aí provoca o quê? Desgaste dos dentes severos, né? E chegar a desgastar o dente 50%, 60%, 80% do dente, do tamanho do dente, só para se ter uma ideia. Quando observado isso no começo, que é interessante, não esperar o dente se desgastar totalmente, que não é normal o dente se desgastar. Se identificou no começo que está tendo, né, esse bruxismo, está esfregando, o que a gente faz? Faz um aparelho que vai usar para a noite, para noite. Para dormir. Esse é um aparelho para bruxismo, específico para bruxismo. Com isso, a gente consegue o que? Estabilizar o desgaste dos dentes. É uma plaquinha? É uma placa. Tá. A gente chama de placa noturna, né, para bruxismo. O que é essa placa? É para que quando você esfregar os seus dentes, não esfregar dente com dente. Você desgasta a placa, mas não desgasta o dente. E aí coloca uma em cima e uma embaixo? É só em cima. Só em cima. Daí nesse caso é só em cima. Né? Tem casos que pode ser colocado embaixo, mas a grande maioria das vezes é em cima. Né? Então isso é parte de bruxismo. Um outro tipo de aparelho que existe agora, que é para o ronco também. Para o ronco? Para o ronco. Parece brincadeira, né? Conta aí, doutor. Para quem é casado sabe o que é isso. O aparelho tem toda uma indicação, né? Lógico, é feito, você passa lá no hospital do sono, é feito a indicação, né? E é o dentista que faz, né? Então, como que é feito? É um aparelho que daí é usado em cima e embaixo e você muda a postura da mandíbula. Tá? Você muda. Então, com isso, abre as vias aéreas e você deixa de roncar. Tá? Usando o aparelho. Não que você vai resolver o seu ronco. Tá? Você deixa de roncar, pelo menos a parceira não vai ficar. Vai usar toda noite. Vai usar toda noite. Tá. Toda noite. Isso aí é uma das formas que tem também. O que mais que tem? Mas essas, né, placas. Para apneia também serve. Para apneia também. Hoje tem bastante dentistas já se especializando nessa área. Né? Que cresceu muito, né? Então, inclusive, esses dentistas trabalham junto com otorrinos, porque o otorrino que pede normalmente a polissonografia e aí indica para o dentista que faz isso, que está se especializando nessa área, que é a área odontologia do sono. Então, ele faz essas placas, né, interoclusais, que ajudam no ronco e a apneia também. Mas essa apneia é quando é baixa, né? Agora, quando a apneia mais severa, aí a indicação do uso do CPAP. Né? Aqueles aparelhos, aquele que você coloca, aquelas máscaras, né? Uma máscara que usa durante a noite, né? Que vai... Já em casos mais sérios. Mais severos, né? Aí, e quem vai indicar isso aí normalmente é o otorrino. Né? A utilização de placas, né, que seria feito dentro do consultório odontológico, ou se vai utilizar, né, o CPAP, né, que é um outro nível, né, para mais severo. Inclusive nós usamos CPAP. Nós dois temos. Os dois usam? Nós dois, ainda bem que são os dois, né? Um não pode reclamar do outro, não está empatado. Os dois. Agora, temos também uma boa novidade, que vocês estão em consultório novo, todo remodelado, adaptado para um atendimento especial, né? Sim. Contam pra gente. Sim. Quer falar? Fale você. Então, assim, nós estamos, né, em um novo endereço, lá no bairro Brasil, né? E é um sonho nosso, né, amor? De muitos anos. Nós tínhamos muita vontade de ter um espaço para poder atender melhor, sempre melhor, né? Proporcionar uma experiência melhor de atendimento para os nossos pacientes. Então, nós conseguimos, né, reformamos essa casa para isso. Então,
tudo foi pensado, né, tudo. amor? Desde o projeto, que inclusive foi um nosso arquiteto muito querido, o Rogério Luciani, que o que vocês querem, né? Ele fala, o que vocês querem, né? Aí nós falamos assim, queremos um consultório que nos remeta, assim, que os nossos pacientes se sintam em casa, como se eles estivessem em casa. Então, já começou, né, amor, pelo projeto da fachada, ele já fez um projeto de uma casa mesmo, assim, como se fosse uma casinha, né? Um desenho de criança. Desenho de criança. Sabe aquele desenho de criança que a gente casa. faz, né? Um quadradinho, uma janelinha, uma porta, esse é o desenho, esse é o nosso desenho da nossa fachada. Essa foi a... Super simples. Foi muito começou simples aí, né? E, nossa, muito legal. Aí começou aí. Aí a gente... né, além dos consultórios, né, claro que a gente pensou, e nós vamos ter mais um também, se Deus quiser, para melhor atender. Por exemplo, chega um paciente lá, nós dois estamos atendendo, um paciente chega com um dente quebrado, ou até com dor, né? Uma urgência, aí nós vamos ter, né, a condição de colocá-lo nesse terceiro consultório e dar uma assistência. Tá? Então, por isso também pensamos, né? E pensamos assim, até nos móveis, né? Os mínimos detalhes. Então, eu e ele fomos, né, comprar e a gente sentava em todas as poltronas. Testaram todas. Testamos tudo para que o paciente tenha conforto. Porque a gente trabalhou dentro dos 5 sentidos que a gente quis trabalhar para o paciente, né? Ou seja, né, dos 5 sentidos nossos, vamos falar assim, do tato, que foi o fato de sentar nas poltronas. Sentou, é confortável. O cheirinho. Foi alcançado o quê? Um deles. O segundo, o cheiro. Olfato. Então, o olfato. Quando chega no nosso consultório, você entra, você fala assim, aqui não parece ser consultório. Não tem cheiro de dentista. dentista. Não tem cheiro de dentista. Isso é super importante. Não tem cheiro de dentista. Né? Inclusive, existe um cheiro específico nosso lá. O que mais? A parte de som também. De som, a gente deixou. Né? Então, um som agradável, gostosa, que fica uma coisa bem gostosa, que você se sinta tranquilo. Né? Mas às vezes pode ter alguém que se sente tranquilo com rock. Então, né, Mira? Mas isso já aconteceu, né, Mira? Aí, o que acontece? Aí esse som vai ser levado para a sala de atendimento. Não vai ficar na sala de espera. Então, por exemplo, você gosta de rock... Então, na sala de atendimento vai ter o som de rock, que é para agradar o paciente. Realmente é isso. O visual, né? O visual também é super, né, agradável. Cores neutras, cores suaves. Né? Paladar. A gente se preocupou em fazer um cafezinho, como você tem aqui, um cafezinho maravilhoso. É a mesma coisa. Então, aquele cafezinho, né, que é moído na hora e passa o café, uma água saborizada. Então a gente teve essa preocupação. Tem o chazinho para quem gosta de chá, né? É simples, mas tudo assim, dos mínimos detalhes a gente pensou. Primando pelo bom atendimento, da recepção até o atendimento mesmo na cadeira do dentista. Foi bom você falar da recepção, porque assim, no nosso consultório não tem aquele balcão que a pessoa chega e vai no balcão. As nossas recepcionistas, no caso, ficam em uma sala, que é para atender o paciente ali. Então, o paciente quer conversar, quer falar sobre o tratamento, então ele fica num lugar reservado para isso. Até para marcar um horário, né? Se ele quiser ir lá para marcar um horário, então ele fica num lugar reservado para isso. O telefone não toca dentro da recepção. Na recepção não tem barulho nenhum, é só o som agradável. O telefone vai tocar em uma outra sala específica para receber o atendimento, para ser conversado com o paciente. Tudo muito pensado mesmo, né? Assim, que legal. Tem uma sala VIP que nós fizemos. Nós chamamos de sala VIP. Né? O que é sala VIP? É quando o paciente tem que esperar. Né? Tem que aguardar por uma hora, alguma coisa assim. Então é uma sala que está reservada para ele ali, que ele pode pegar o computador e ir lá, ficar trabalhando enquanto aguarda, né? Se for o caso, né? Para quem trabalha à distância, que hoje é comum isso aí. Então tem uma sala reservada para ele. Você vai ter o cantinho dele, ele se fecha ali, o ar-condicionado, a temperatura que ele quiser. Então, assim, eu posso dizer que a gente se preocupa, né, com todos os detalhes, né, que nós enxergamos. Né? Porque o bacana, o que é? Aí você fala assim, e antes não era assim? Não, sempre foi assim, na verdade.
Só que se a gente analisar o que nós enxergávamos há 20 anos atrás, não é o que a gente enxerga hoje. É diferente. Né? Para esse aspecto de atendimento, que cada vez mais os pacientes estão mais exigentes. Queira ou não, é isso. Quem que não gosta de ser bem atendido? Né, todo mundo, né? Tem, todo mundo. Né? Todos nós. Né? Então, essa é a preocupação. Porque daí, como consequência, vai ter o tratamento dental, odontológico. É basicamente isso. E o laboratório das próteses e o filho está sempre com vocês, todos juntos, vai junto. Vai junto. Tá sim, junto. sim. Inclusive o Diego, né, que tem o laboratório dele, inclusive é comercial, ele serve tanto a mim, né, os nossos pacientes, como ele presta serviço para outros colegas. Né? É um laboratório também que ficou maravilhoso, o laboratório. Também foi pensado em todos os detalhes, ele pensou em vários. Tem um cafezinho para os clientes dele, tem tudo, né? Posso dizer. A sala de gesso, que a gente chama, né? É um lugar reservado, que fica mais escondidinho, que é um lugar que suja um pouquinho mais. Então, que para não aparecer tanto, não que fique sujo, né? Mas é onde desgasta gesso, tem pó, né? E o laboratório em si ficou com uma área bem ampla, bem arejada, tudo. Né? E agora começou para curso, né? Que inclusive com a intenção, os dois não passaram a fazer curso. A intenção nossa, o que é? Né? Nesse espaço do laboratório, poder propiciar cursos, né? Tanto para técnicos como para dentistas também. Ah, que legal. Né? Para a gente poder estar desenvolvendo, né, uma coisa a mais. Passar toda essa experiência que vocês têm nessa área de estética aí, muito grande, né? Isso. Então a gente pensou, né, em todos esses detalhes. E o legal foi assim, né, que a gente está falando até da Lívia, né, que é a outra filha. Ela não trabalha com a gente. Ela trabalhou já. Já trabalhou. Já foi nossa recepcionista um dia. Isso. Hoje ela é terapeuta. Hoje ela é terapeuta, tem a clínica dela. Tem a clínica dela também, o espaço dela. Pertinho da gente. Está próximo. Inclusive ali no bairro Brasil, então está 2 quadras da gente ali. Tá assim. muito perto. Então nós ficamos até bem próximos. E ela, né, o fato lá atrás, ela mais menininha, trabalhou com a gente no consultório também. Isso mesmo, foi nossa recepcionista. Foi nossa recepcionista. Trabalhando hoje em já, família, né? Hoje já tem, já seguiu a carreira dela. Já. Né? Então, o endereço do consultório de vocês no bairro Brasil, passa direitinho para as pessoas saberem, para o nosso público. Sim, nós estamos na Rua São Paulo, número 328. É a rua paralela à Marginal. Então, você entra na Avenida Belo Horizonte, já vira a primeira direita, no meio do quarteirão. São Paulo, 328, bairro Brasil. Muito bom, queria agradecer aqui a presença de vocês, doutor Antônio, doutora Laura, trouxeram tantas novidades aqui. E desejar muita boa sorte no novo consultório, tá bom? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, com prazer estar aqui com você, né, amigo? Quem agradece sou sempre eu. Não, sou eu. Brincadeira. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Se você gosta, curta, comente, dê um like, recomende o programa para os seus amigos. Beijo no seu coração, até sexta que vem.